Esse é aquele cara aquele cara da TV do carro? Tem um cara da TV tem uma TV, eu não sei se tem aí nos estados aí, né? Que é da TV do carro, que é um canal. Peraí, que se sumiu, acho que a internet caiu. Não voltou. Vocês me Que é um desculpem, mas canal agora. só pra carro, tá ligado? Então, tipo assim, eles vão postar lá, sei lá, um Onix. Tá vendo? Não, não, pode prosseguir. Minha internet também tá lenta, então. Agora que eu percebi, vai fazer uma meia hora que eu tô Tá com o vendo? ar-condicionado ligado e não tá gelando nada. Deixa eu Vamos ver se relogar. funciona. Vamos ver. Pessoal, semana que vem, última semana antes da Semana Santa, antes da sexta-feira, tá quente, tá quente. Aí, eu toquei agora, eu cheguei aqui, era 6h20 e pouco, liguei o ar-condicionado pra ir dando mais gelada, agora que eu tô me tocando, que não gelou foi nada. Aí liguei, desliguei de novo, tentei arrumar aqui. Bom, vamos lá, aula 28, capítulos 13, 14 e 15. Esperar só um pouquinho, né? Esperar o Victor voltar, senão o coitado vai chegar no meio. Tem que fazer umas boas-vindas apresentáveis. A pessoa chega, a primeira vez já chega atrasado, o professor tá nem aí. Difícil. O quê? Difícil. Ah, não vi, aí eu falei, oxi. Ih, gente, tá todo mundo saindo, que isso? Pois é, não tô querendo ficar pra aula. O que eu falei pra você? Meu Deus, Giovana, doeu agora que eu li lá no grupo, viu? Pelo amor de Deus, olha, eu vou te Apaguei. remover. Eu vou te remover. Desde que ele fez Miguel. Meu Deus do céu. Desculpa, desculpa. E o povo que não chega, né? Ah, eu vou começar sem eles, tô ficando sem paciência. Começa. Tô quase fazendo isso mesmo. Você é colérico, né? Aporte colérico. Hum. Mas a minha versão colérica, ela tá assumindo mais o sanguíneo, geralmente. Ela tá assumindo a versão, ela tá assumindo mais no sentido, no quesito amadurecimento. No quesito zoeira, sanguíneo lidera total ainda. Fico feliz. Mas qual é o seu dominante? Olha, não sei ainda, cara. Os dois, sim, é bem notável a questão do sanguíneo, entendeu? Entendi. Aí, vamos começar agora. Olha, só para dar uma contextualizada para o Victor, nós estamos analisando o Hobbit. Bom, o livrão que eu esqueci de pegar. Pronto. Essa maravilha aqui. Estamos. Pode ficar à vontade de pegar. Eu não estou fazendo muitas citações de páginas nem nada, mas fica à vontade para pegar. O senhor já leu o livro? Se o senhor já leu, vai.
Tá top. E nós estamos vendo agora os capítulos 13, 14 e 15. Se eu não me engano, essa é a penúltima aula do Hobbit, hein, pessoal? Se eu não me engano. Deixa eu ver. É. É a nossa penúltima aula do Hobbit, senhoras e senhores. Daqui a pouco o tio Bilbo vai embora. Oh, meu Deus. Vamos começar. Pois é, fiquei um pouco triste agora também. Qual é o O próximo é contexto da qual? história aqui? É Apologia de Sócrates, de Platão. Eu também estou com medo desse livro, mas tudo bem. Vamos lá. Qual é o contexto da história? Eles tinham conseguido abrir a porta. Abrir a porta. Não, Vitor, não o próximo da história do Hobbit. O próximo no curso que nós estamos fazendo. Eu esqueci de explicar. Estamos fazendo um curso e eles têm a ordem certinha ali e tal. O Senhor dos Anéis nós já fizemos já, 2 vezes. Aqui, Senhor dos Anéis é. Quem fala mal do Senhor dos Anéis aqui vai embora. É mais ou menos assim, entendeu? Qual é o contexto aqui da história? O contexto da história é que eles conseguiram abrir a porta da montanha lá. Conseguiram abrir, o Bilbo já tinha visitado lá Smaug algumas vezes. E tem um momento específico que eles têm que fechar a porta. Porque o Smaug quer comê-los, então eles fecham a porta e eles percebem que eles estão presos. A porta, ela não tem fechadura do lado de dentro. Ela só abre por fora. Com a questão da fechadura, é só por fora. Então, eles estão presos ali dentro e querem sair. E nós vimos semana passada que esse ponto, eles ali espiritualmente, representa muito a nossa alma quando vai pecando. Vai baixando o nível, baixando, 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 baixando. Vai ficar claro se vocês assistirem a aula semana passada que ficou gravado, tá? Se eu não me engano, Vitor, o link para assistir as aulas gravadas está na descrição do grupo. Tá lá. Então, o senhor pode ver lá, tem todas lá, desde o início do Hobbit. Se vocês assistirem desde o início, vai ficar melhor ainda, mas para entender a aula de hoje, vai ser melhor se assistirem a de semana passada. Adiciono, só preciso ter o número, né? Giovana, manda o número dele para mim, por favor. Veja, o que é necessário aqui nós entendemos. Eles querem ar fresco. Eles só querem isso, eles só querem ar fresco. De novo. É a única coisa que eles estão pensando. E quando nós estamos num estado de pecado, a única coisa que nós queremos de novo é ar fresco. Só queremos ar fresco. Nós só queremos tranquilidade de espírito. Só isso. Porque nós estamos com a consciência pesada, com a memória pesada, a vida se arrastando. Nós só queremos um pouco de ar fresco. E aí, essa memória do ar fresco, esse desejo de sentir o ar fresco de novo, ele nos impulsiona a uma atitude. Essa atitude só pode ser uma das duas, uma. Ou você chafurda na lama de novo, ou você se arrisca a sair. Como assim? Quando você está nesse estado de pecado e você quer sentir o ar fresco de novo, você só pode tomar duas atitudes. Ou você afunda no pecado ainda mais, porque se acha incapaz de sair dali, ou não quer sair dali de verdade, ou você toma ali uma atitude para sair. E eu digo que é arriscado nós abandonarmos o pecado, por quê? É arriscado para o nosso conforto. Veja, se nossa família ainda não é totalmente convertida, tem esse problema com a família que vai fazer julgamentos, amigos que vão fazer julgamentos, colegas de serviço que vão fazer julgamentos. Ou seja, querer abandonar o erro traz riscos. No caso, ou eles se abandonavam ali à morte, dentro daquele túnel escuro, incapazes de sair dali, ou eles se arriscavam e desciam o túnel até chegar no salão principal. Por que era um risco para eles? Porque esse túnel só tinha duas saídas, ou a porta que estava trancada, ou o salão principal. Só que no salão principal era onde o dragão dormia.
Então você tem que correr o risco ou aceitar morrer ali. Ou eles morriam presos ali, ou eles corriam esse risco. E quando eles chegam lá, eles aceitam o risco e descem. Quando eles descem lá, o dragão não tá lá. O dragão não tá lá. Por quê? Esse momento é um momento de vitória. Quando nós arriscamos essa saída, quando nós, de fato, tentamos sair, se nós queremos de verdade sair, na maioria das vezes nós conseguimos. Porque nesse meio tempo, o dragão ele tinha ido para a cidade do lago, destruí-la. O que aconteceu? Bard, o arqueiro, mata o dragão. Qual é a semelhança, ou melhor, perdão, a diferença entre o comportamento de Bard e o comportamento dos anões? Os anões, eles trataram o problema o tempo todo com orgulho. O tempo todo trataram o problema com orgulho. O Bard, ele trata tudo com seriedade e humildade. Ele sabe, tem uma noção real do problema. Então, ele consegue. Podemos até aplicar aqui o Magnífica. Derrubou do trono os poderosos e exaltou os humildes. Se nós trocarmos ali, fizermos um joguinho de palavras, derrubou do trono o dragão e exaltou o arqueiro. Exaltou, né? Perdão. Ele exaltou o arqueiro. Por quê? Você só vence o pecado sendo humilde. É impossível vencer o pecado sendo orgulhoso. Impossível. Porque se você é orgulhoso, você olha para as leis de Deus, para as regras e fala assim, nah, faço melhor. Faço melhor que você. E tudo isso é guiado por uma mão onipresente. É tudo. Nós percebemos isso na história do Hobbit, que o tempo todo, quando tudo parece dar errado, parece que dá certo. Parece que a sorte está do lado dos anões. Nós percebemos isso na história. Nós podemos considerar isso como se fosse a providência divina no Hobbit. Porque a nossa vida, ela é desse jeito. O tempo todo sendo guiada, como se nós fôssemos marionetes, sendo guiadas o tempo todo. E aí, quando nós já estamos limpos desse erro, respirando ar puro de novo, na nossa cabeça nós vamos ficar assim para sempre. Pelo menos nós queríamos ficar assim para sempre. Por quê? Porque quando nós acabamos de nos levantar do erro, ou nós tomamos uma resolução firme de não pecar mais, ou nós já caímos de novo. Ou seja, os anões, assim que eles venceram o dragão, eles já caem em problema de novo. Eles já caem em problemas de cobiça, de orgulho, ego inflado. E representa muito em nossa vida. Assim que nós vencemos um problema, tinha um problema que nos venceria. Aí nós reconhecemos a soberania de Deus. Deus vai e tira o problema, resolve o problema. Aí nós começamos a nos sentir os donos do mundo. Tem muita gente que é assim. Vocês devem conhecer gente desse jeito. Que é católico farol vermelho. O que é isso? Só reza quando dá problema. Quando perde o emprego, quando sofre um acidente, parente está no hospital. Só reza quando dá problema. Ai, meu Deus, pelo amor de Deus. Minha Nossa Senhora, eu vou rezar o terço. E o terço tava lá, meu Deus do céu. Tá virando hotel de aranha. A aranhazinha fazia teia, assim, entre as pontinhas já. Aí ela vai, reza, 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 reza. Deus vai lá, resolveu o problema. Pai, aqui. Nossa, mas seu filho saiu do hospital. Saiu. Saúde de ferro, puxou o pai. Nossa, mas você conseguiu outro emprego? Você acha? O pai manja. Fiz faculdade pra quê? Nossa, mas você conseguiu voltar com a tua mulher? É, ela sentiu pressão, viu que não aguenta ficar longe. Ou seja,
Deus foi lá, resolveu o teu problema e você já esqueceu dele. Isso é uma baita de uma falcatrua, de uma sem vergonhice tremenda. E eu tô falando aqui de problemas enormes. Mas isso também se aplica a problemas pequenininhos. Você tava lá com a tarefa de física, não conseguia dar conta. Foi e pegou um tercinho. Minha Nossa Senhora, me ajuda. Aí, o teu anjo da guarda parece que resolveu para você. Você simplesmente passou a entender tudo. Gabaritou a apostila. Brrr, bum, resolveu tudo. Aí chega teu amigo, viu? Você conseguiu resolver? Ah, é lógico que consegui, né, filho? Eu não consegui? Imagine. Você acha que tá falando com quem? Que isso, irmão? Santo Tomás de Aquino era meu colega de turma na hora que eu tava estudando. Perguntava as coisas pra mim. Tô dando exemplo básico. Muitas vezes nós não falamos essas coisas, claro. Mas quando nós resolvemos aquela conta de matemática, nós finalmente decoramos aquela formulinha, vem aquele pensamento assim: ah, o pai é monstro. Ele sabe muito, sabe o que faz. Vem esse pensamento. Para quem é fleumático e melancólico, talvez não. Mas para os coléricos e sanguíneos de plantão, é um sofrimento terrível. Porque a gente não quer pensar essas coisas e é no automático quase. E aí, você tem duas opções, você tem duas categorias nesse grupo que acabou de sair do erro. Você pode ser aqueles que caem no erro de novo, ou você é daqueles que compõem a minoria que lutam até o final, mas não caem de novo. Você precisa de uma força descomunal. Não cair no mesmo erro quando já cometeu é difícil pra caramba. Por exemplo, a pessoa ela sempre come, imagina uma dieta. A pessoa tá ali na dieta firme. Ela come chocolate uma vez na semana no domingo e um bis, mais nada. Aí chega a Páscoa. Aí ela libera, né? É Páscoa, poxa. Come um pouquinho mais. Aí ela come liberado de novo. Chega na semana, o que que acontece? As sobras da Páscoa. Ah, o resto da comida e o resto da sobremesa que dura a semana inteira. Não, mas tem que comer para não jogar fora. Então, lá. Ela vai essa semana e a próxima, comendo as sobras que restaram, assim. Ela vai ter facilidade ou não para seguir na dieta? O corpo dela não provava chocolate há mais tempo do que Judas Iscariotes não roubava dinheiro. Ela vai ter uma dificuldade enorme. Vai ser difícil. O corpo dela não comia chocolate fazia mais tempo já do que um católico de IBGE ia na confissão e falava tudo. De tanto tempo fazia que ela estava nessa dieta. E uma semana já quebrou. Ou seja, é muito fácil a gente cair no erro. O que é mais fácil? Você construir um prédio ou demolir um prédio? Construir você leva anos, dependendo. E demolir, meu filho, você coloca TNT na base, vai 2 minutos ou menos. Acabou. Por quê? Porque para fazer o que não presta é muito mais fácil. Aí fica o questionamento, né? Será que o ambiente que a gente está não importa, não? Porque Exatamente. é igual tem gente que fala assim, ah, mas o ambiente a gente consiga, como é que fala? O que importa é a mente, o que importa é o que a gente pensa, o que importa é, importa não, né? O que vai levar ao pecado é o olhar do outro, aí vai o fulano, no meio do bar de fogo. Sim, por exemplo, no caso aqui, o Bilbo seria aquela pessoa dentro do grupo que não caiu, que está tentando tirar o pessoal do pecado. É aquele tipo de amigo no grupo que você vê que é todo certinho e só tá no grupo para tentar tirar o resto do pecado, do erro. O coitado sofre. E de fato, tem pessoas que conseguem, mas é muito difícil. Por exemplo, todo mundo conhece aquela pessoa que não bebe. Se essa pessoa frequenta um grupo que bebe, ela precisa de uma força interior tremenda para não beber também. Se tem uma pessoa que é católica, que tem outros amigos, gente, tem pessoas que acham que é proibido ter amizade com quem não é católico. O problema não é a amizade em si, o problema é o que a amizade pode trazer. É que nem o Victor falou, o problema não é ali o ambiente, o problema de fato é
o que você vai fazer de acordo com aquilo, mas o ambiente é um caminho que você trilha. Você pode continuar sendo católico do mesmo jeito, mas vai ser mais difícil. Por exemplo, já dei esse exemplo aqui outras vezes. Eu treinava futebol, tive que parar por conta dos horários, não estava batendo mais. Mas era difícil. Por exemplo, ficava contando piada ruim, eu tinha que ficar me contendo para não dar risada. Falava assim, anjo da guarda, me ajuda para não dar risada, para não dar contra-testemunho, e depois tem que confessar porque eu gostei da piada. É difícil. Você pode ser amigo da pessoa? Posso. Não tem preconceito nenhum. Por exemplo, eu evito ser amigo de pessoas, por exemplo, de esquerda, que apoiam aborto, ideologia de gênero, todas essas coisas. Eu evito. Mas eu tenho alguns amigos que apoiam e que eu era amigo da pessoa antes de saber. Deixei de ser amigo? Não, a amizade piorou um pouquinho, claro. Mas eu ainda sou amigo da pessoa, converso. Não tem preconceito. Eu odeio o que a pessoa pensa, não a pessoa em si. É igual a fala do Olavo, né? Ele pega assim, como é que é? Se você acha que eu respeito a sua opinião, eu não respeito a sua opinião, não, eu respeito o seu direito de opinar, é diferente, né? Exatamente. Uma vez eu tinha uma colega que era missa de formatura. E como tinham alguns alunos protestantes, depois que a missa acabou, foi um pastor lá no púlpito e começou a dar uma palavrinha para eles. E eu fiquei indignado com aquilo. Eu saí dali na hora, nem esperei acabar. E aí eu tava conversando depois com outra coisa que tinha ido servir. E aí ela falando, não, mas é direito dela ser protestante e tal, tem que respeitar todas as crenças. Eu falei assim, minha filha, eu respeito a liberdade da pessoa, não o erro que ela tá cometendo. Eu respeito os pés dela andarem. Agora, o caminho que leva para o inferno eu não estou respeitando. Por exemplo, se religião protestante fosse um negócio palpável, não é um negócio palpável, né? É um substantivo abstrato. Se fosse um negócio palpável, eu tacava fogo, mas não é. Então não dá para tacar fogo nas pessoas para o negócio deixar de existir. Não dá para tacar fogo no amiguinho só porque ele pensa diferente. Isso quem faz é comunista. Não somos comunistas, né? Mas é isso, você precisa de força descomunal. E essa força descomunal, por mais que ela seja extraordinária, ela é encontrada em lugares estranhos, pequenos. Desculpa, Luiz. Você desculpa. Basicamente, o que está aqui? Quando você está na lama do erro, você tem que decidir entre sair dela ou permanecer nela. E toda vez que você quer sair dela, é um risco. Porque aí tudo vai conspirar para deixar você ali. Então, por exemplo, tem uma pessoa que quer sair do pecado do roubo. Aí naquela semana, ela é a semana que ela mais viu dinheiro dando sopa na vida dela. A pessoa, ela tem dificuldade com castidade na internet. Naquela semana, o que mais vai aparecer para ela é gente mal vestida, seja na internet, seja fora. Por quê? Porque o demônio é esperto. A pessoa, ela quer lutar contra a gula. Naquela semana, a mãe dela vai caprichar. Vai ser a melhor comida do ano. Parece até que é Natal. Basicamente é isso. E aí, no grupo, nesse grupo de pessoas, grupo de acólitos, grupo de jovens, família, amigos, sei lá, você pode ser aquele que peca, se confessa e peca de novo, ou seja, você saiu da lama, mas não teve força para ficar de pé. Ou você pode ser aquela minoria que peca e continua de pé, o que é o mais difícil. E aí nós estamos falando de ambiente. Não é o ambiente que condena a pessoa. Por exemplo, todo mundo já ouviu aquela frase assim: ah, mas roupa não define caráter. Mas quem tem caráter não veste certas roupas. Isso é um paradoxo interessante. Por exemplo, se eu vejo um maluco na rua, no escuro, à noite, eu tô caminhando na calçada, e o maluco veste um tênis 43, uma calça tamanho 44, e o cara é um palito. Calça tá caindo. O cara tá com um blusão da NBA, que era para um marmanjo de 2 metros, mas ele não é grande daquele jeito. Ele tá com aquele óculos arco-íris, que onde você olha vai umas 1000 cores diferentes, e um bonezão.
uma corrente de ouro e um brinco em cada orelha. Parceiro, o que você pensa? Pode ser a melhor pessoa do mundo. Às vezes é uma boa pessoa. Mas olha o jeito que a pessoa chega. Eu tenho um amigo que é desse jeito. Eu achava que ele era noiado. E ele não é, coitado. Só que ele se veste desse jeito. Ele chegou em mim e ele falou assim, viu? Qual foi a tua primeira impressão que você teve de mim? Eu falei assim, que você era mandrake de São Paulo. Aí, nossa, na cara dura? É, na cara dura. Olha o jeito que tu se veste. Tu é um palito. É alto e se veste desse jeito. Você quer que eu pense o quê de tu? É difícil. Então, ambiente, roupa, comportamento externo, nada disso define caráter. Mas quem tem caráter determina o que veste, onde vai, o que fala, o que pensa. Bom, e nós tentamos ficar fiéis, né? Imagine que nós estamos nesse grupo de pessoas que quer permanecer de pé e nós tentamos carregar o grupo. Às vezes tem alguns momentos que nós sentimos que nós estamos carregando o grupo nas costas. E na história, podemos aplicar isso ao Bilbo que carrega a pedra Arken. A pedra Arken, para quem não leu a história, era uma pedra única, você não encontrava outra no mundo inteiro. E aquele que tivesse a pedra, os exércitos dos anões fizeram um juramento. Eles obedeceriam aquele que portasse a pedra. Então, quem fosse o dono da pedra tinha ali uns bons batalhões a seu dispor. Então, não era qualquer pedrinha. O Bilbo encontra essa pedra e na história a recompensa de cada pessoa ali que participava da, da companhia, ela teria direito a um 14avos do total do tesouro. E o Bilbo, ele foi esperto, ele escolheu essa pedra como a recompensa dele. Mas não falou pra ninguém. Ele escolheu essa pedra e deixou escondido nas coisinhas dele lá, na trouxinha de roupa dele. O Bilbo era difícil carregar pedra, era pesada, e por alguns momentos ele ficou meio arrogante por conta da pedra. Mas era apenas amor. Ou seja, em alguns momentos, as pessoas vão te chamar de arrogante, de soberbo por não fazer certas coisas. Nós, às vezes, ficamos assim, é pesado, é difícil, você não tem forma para carregar. Alguém aqui já carregou um saco de batata? Saco de batata não tem onde você pegar o negócio, é difícil de levar. Você não consegue pegar pelo cabelinho do saco, por aquela pontinha, você não consegue pegar por ali. Se você pega embaixo é ruim, se você pega do lado é ruim, ou seja, é um negócio chato de levar. Carregar um grupo nas costas é a mesma coisa. Você não sabe direito por onde carrega, é pesado, difícil e os outros ficam te julgando. Comprar saco de batata no mercado é uma péssima escolha, porque os outros vão ficar te olhando até você chegar no carro. Mas você carregar um grupo nas costas é apenas amor. Por exemplo, eu, Luiz Fernando, nós saímos do grupo do primeiro ano do ensino médio porque estava atrapalhando, estava distraindo muito. Já veio uns amigos nossos brincando ou falando sério, acho que falando sério, que éramos intelectuais demais pro nível do grupo, etc, etc, brincando que nós éramos meio soberbos e queríamos ficar ali. Não, cara, é que tá atrapalhando, poxa. Era só isso. Tava acabando, tava distraindo. Por isso nós saímos. Ou seja, quando você tenta carregar um grupo nas costas, vai ter julgamento dentro do grupo, fora do grupo. É difícil de carregar. E o tempo todo você vai se lascar. A cabeça é o que mais sofre. Luiz, não muda, não muda, não, não muda, cara. Não muda a história. Concordo contigo que era desse jeito certinho, mas não era o, assim, isso equivale a uns 40% dos motivos, mas não era o motivo principal, tá bom? Então, não quebra o meu filme, por favor. Não queima o meu filme. Bom, voltando aqui, por que que os animais, quando eles vão atacar, vocês já perceberam? Isso eu acho que é um lógico. Os animais, quando vão caçar, eles miram sempre pescoço e cabeça. Sempre. Cachorro mira pescoço e cabeça. Leão mira pescoço e cabeça. Todo bicho que caça mira no pescoço e na cabeça. Por quê?
Porque é um negócio vital. Se o corpo perde a cabeça, ele morre. Se uma pessoa perde um braço, beleza. Se ela estanca o sangue, ajeita, ela continua viva. Mesma coisa, uma perna, um pedaço da barriga. Ela se vira, dá um jeito. Agora, se ela perde a cabeça, não dá. Mesma coisa no grupo. Se o demônio tentar tirar pessoas aleatórias dentro do grupo, vai atacar mais ou menos de acordo com a pessoa. Mas o grupo continua. Agora, um grupo sem um líder gera baderna, bagunça, falta de união. Consequentemente, todo mundo erra. Por que que o maldito comunismo está errado por onde vai? Você não tem um líder. Ou melhor, você até tem, mas esse líder não está querendo preservar a união do grupo. Não está querendo elevar o grupo. Exemplo, qual que é a diferença entre um comunista, um chefe e um líder? O comunista bota todo mundo para fazer o serviço e fala que está todo mundo, inclusive ele, fazendo o serviço. O chefe bota os outros para fazer o serviço, administra, pega o lucro, fica com uma parte significativa e depois distribui conforme a importância dos outros cargos. O que que um líder faz? Ele é o primeiro que está lá trabalhando e é o último a sair. Por exemplo, já assistiram um filme do Senhor dos Anéis? Poxa, aí quebra. Deixa eu pensar em outro filme, então. Pensar em algum filme que demonstre bem que não seja do Senhor dos Anéis. Se vocês lembrarem, vocês falam. Poxa. O Patriota, já viram? O Patriota, do Mel Patriota é Gibson. aquele que parece o David Jones? Oi? Patriota é aquele que parece com o David Jones? Esse aqui, ó, vou te mostrar. Tem o Mel Gibson, Heath Ledger. Filmão, filmão. A gente assistiu uma vez aqui no clube como cinema. Esse aqui, já viu? É um exemplo maravilhoso de líder. O pai de família que é um bom líder, o que que é? Ele é o primeiro a começar o serviço, é o último a sair e está incentivando os outros. E nunca demonstra que está cansado. E se está cansado, segue em frente. Um bom pai de família, ele é o primeiro a estar lá, o último a sair e encoraja os outros. Outro filme bom que mostra muito bem essa questão do líder, como que é a importância de um líder, especialmente para jovens. Os jovens precisam de um líder. Amanhecer Violento. Isso é uma simulação não, né? Como se acontecesse a Terceira Guerra Mundial. Mas eu não vou contar o filme não, vocês assistem depois. Não assistam perto de crianças, tá? Tem morte explícita. Então, cuidado aí onde vocês vão assistir e tal. Mas prosseguindo aqui. E enquanto nós estamos aqui lutando para ficar de pé, lutando para os nossos não caírem, tem outra pessoa que nós conhecemos que está vencendo com uma certa facilidade até. Como diabos ela fez isso, né? Você fica, cara, a gente quer chegar no mesmo lugar e parece que tem o inferno inteiro contra mim, e a pessoa tem o céu inteiro do lado dela. Tem horas que a gente se sente assim. Tem horas que a gente olha, parece que o inferno conspirou aquele dia para atacar só a gente, esquecer do mundo. Lúcifer falou assim: hoje vocês vão atacar ele, só ele. Tem dia que parece desse jeito. Primeiro ponto, ela é humilde. Pro humilde, tudo fica mais simples. Mais simples no sentido espiritual, claro. Mas para quem é humilde, tudo é simples. Por exemplo, talvez você já tenha ouvido dos seus avós ou dos seus pais, quem quer dá um jeito. Quem quer de verdade dá um jeito. Ah, pai, eu não consegui hoje cortar a grama do quintal, eu não tive tempo, estava muito difícil. Se você quisesse mesmo, você daria um jeito. Quem quer dá um jeito. Vai até meia-noite, mas faz. Colérico é muito desse jeito. Quando ele bota na cabeça dele que ele quer, ele vai até o final, custe o que custar. Então, primeiro ponto, ela é humilde. Segundo ponto, ela não caiu.
ela não pecou, justamente porque é humilde. Quando você não peca, é tudo muito mais fácil. Como nós falamos lá atrás, não nessa aula, em outra aula. Quando você é recém-convertido, você tem aquele período maravilhoso, que você está apaixonadão. Você tem aquele segundo período, que é um período de prova, que parece que você está sozinho, que é um período que Jesus Cristo quer saber se você está lá por ele ou pela sensação de estar bem. É uma peneira ali. Então, você ali permanece firme. E aí depois vai alternando. Ora tá tudo bem, ora é um problemão. Ora é céu, ora é inferno. A vida vai fazendo esses altos e baixos. Então, lógico, essa pessoa tem os altos e baixos dela também. Mas ela não cair na hora que ela tá no baixo já é muito bom. Por exemplo, nós vimos, um dos livros que nós analisamos foi As Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz. Já leram? De Lewis. Muito bom esse livro. E tem um Sim, muito bom. capítulo, C.S. Lewis, gosto muito desse livro. E tem um capítulo que o Screwtape, ele tá falando pro Wormwood, Screwtape, o Diabo Velho, ele tá falando assim que quando uma pessoa tem altos e baixos na vida, e que é para ela tentar as pessoas nos pecados da carne no período baixo, quando ela tá com aspas, imunidade baixa. Aí o diabinho novo pergunta assim: bom, mas por que que eu não vou tentar quando ela tá no período de força alto? Porque tem períodos que nós aparentamos ser o Rock Balboa de tanta força física que a gente tem, e tem períodos que a gente se acha um mendigo da esquina, não aguenta fazer nada. Por que que o diabo não tenta a gente no período Rock Balboa? Porque aí o pecado seria mais intenso. A gula seria mais intensa, a preguiça seria mais intensa, a vontade de bater nos outros seria mais intensa. Ele falou assim, porque nesse período que a força física pro ataque tá alta, a força física para se defender também tá. Veja, por que que pessoal que junta academia e igreja católica é difícil de você ver esse pessoal pecando? Porque o cara tá com força física o tempo todo, É o caramba. padre Marcelo Rossi. Vê o padre Marcelo, o padre Paulo. O padre Paulo faz karatê, não sei se vocês sabem. O cara é faixa verde. Por que que o cara não peca? Porque ele sabe que ele não pode estar com força física no auge. Oh, que maravilha! Porque a igreja, ela sempre respeitou isso. Na minha opinião, eu não sei se isso agora é canônico, tá bom? Se é digno de obrigatório de fé ou se é só opinião minha. Para a vida ficar mais simples, você desenvolve os três aspectos da existência humana: corpo, mente e alma. Você seja santo, um santo inteligente, um santo forte. Você fazendo essas três coisas juntas, só dá ótimo. Os gregos faziam isso, puxa. E olha onde eles chegaram. Eles desenvolviam corpo, mente e alma. Olha onde os gregos chegaram. Os romanos também. Corpo, mente, alma. Não existe nenhum santo gordo por opção. Tem santo que era mais gordinho? Tem, mas aí era necessidade Tomás de fisiológica. Aquino. Por exemplo, Chesterton. Todo mundo deve conhecer Chesterton. Barrigudão e alto. O cara era um gigante. Mas por quê? Porque ele tinha uma doença na tireoide. Ele retinha líquido. Então por isso que ele estava todo inchadão ali o tempo todo e tal. E aqui que tá o detalhe. Qual o detalhe? Nós podemos vencer essa jornada caindo. Acho que você já deve ter ouvido aquela frase em Confissão, aquela frase de São João Paulo II. Santo é aquele que cai e se levanta. Dá para vencer caindo? Você cai, mas cai tirando, né? Você cai, mas cai tirando. Dá para vencer assim. Só que é mais honroso, é mais digno quando você vence sem cair. Ah, mas se a pessoa cai ainda mais, aí fica mais honroso. De fato, tem duas maneiras aqui de ser mais honroso. Tem quando você aparentemente vence de lavada, digamos assim. Então, por exemplo,
Santa Teresinha, que nunca cometeu um pecado mortal, venceu de lavada. Meu Deus. E tem como, e outra maneira honrosa ao extremo também, é quando você chega no fundo do poço e ainda ganha. Então, por exemplo, Santo Agostinho, 30 anos pecando, 30 anos no erro, e depois deu a volta por cima. Essa volta por cima que é o legal de ver, né? Tipo, Rock Balboa apanha a luta inteira, apanha o filme inteiro, no final dá tudo certo. Senhor dos Anéis, os caras estão lá sofrendo o tempo todo. É paulada atrás de paulada. Mas uma hora dá certo. Então, tem essas duas formas. Só que nós não queremos chegar no fundo do poço, né, gente? A gente não sabe quando nós iremos morrer, então, por prevenção, é melhor não chegar no fundo do poço, não é? Então, vamos tentar só dar a volta por cima sem descer, tentar chegar no alto sem tropeçar na escada, que fica melhor, tá me entendendo? É mais fácil. Isso aqui é uma imagem que a inteligência artificial gerou de Bardo acertando Smaug. E eu acho que ficou até convincente, ficou legal. Ficou legal. Não ficou igual ao que tá no filme, mas ficou legal. Um detalhe interessante é que Bard, na história, o arqueiro que matou o dragão, ele era um homem considerado pessimista. Por quê? Ele era um homem sério, e quando ele falava de um problema, o problema acontecia. Ele percebia o problema antes do problema acontecer. E isso é uma virtude puramente católica. Você chega num lugar, reconhece e fala assim, vai acontecer isso se não mudar. Qual que é o melhor médico? É aquele médico que olha a pessoa, vê um exame da pessoa, poucos exames, e fala assim, olha, em tanto tempo, se ela não tomar esse remédio aqui, ela vai ter uma parada cardíaca. E nada, lá, 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 lá. E de fato acontece. Qual que é o melhor médico? O Dr. House da vida, tá entendendo? É aquele cara que olha o problema, onde os outros não enxergam o problema, e fala qual vai ser o resultado. Muitas vezes nós nos passamos por pessimistas na vida real. Ah, mas vocês não comem carne na sexta-feira? Como assim? Sexta-feira que é dia bom para fazer churrasco? Porque aí no sábado você não tem que acordar cedo e você descansa. Sexta que é o dia bom para fazer churrasco, poxa. É um dia bom para sair e você não sai. Nossa, mas você tem essa renca de filho mesmo? Tem 8 Minion correndo atrás de você, onde você vai? Poxa, sério isso? Filho só dá trabalho. Que? Você se confessa toda semana? Você fica falando dos teus problemas para um padre que tem problema que nem você? Pera, então vai me dizer que você ainda paga dízimo. Você já ganha uma mixaria, ainda tem que pagar dízimo. Mas e o cara que ganha bastante? Ele paga mais? Paga? Ah, não. Dízimo é 10%. Se o cara ganha 20 milhões no mês, ele dá 2 milhões e acabou. Ué. É o 10% dele. Agora, as pessoas fazem isso? Não, pô, que alegria maravilhosa, né? Muitas vezes nós nos passamos por esse pessimista. E muitas vezes também é no círculo de amizades, grupo de jovens, acólitos. Acho que eu já devo ter contado para vocês aqui que em 2019, final de 19, nós acabamos parando aqui na minha casa, né? Parando de frequentar grupos de jovens e acólitos por problemas aqui de casa. Paramos. E aí entrou a pandemia logo em seguida. Aí nós ficamos 20, 21 e em 22 nós voltamos. Quando nós voltamos, eu amadureci bastante nesses 3 anos e tal, e eu voltei muito mais sério, tinha noção de muito mais coisa, que era ali dentro e tal. E ali era engraçado que, às vezes, um problema que acontecia, eu só olhava e a pessoa consertava, tá me entendendo? Então a pessoa ficava tagarelando a missa inteira, só olhava pra pessoa. Eu reconheço que eu era chato naquela época, mais chato do que hoje. Só olhava, fuzilando assim a pessoa, ela até corrigia a postura, assim, sentava direito e tal. Por um tempo ali, meu apelido era Drácula, Barão, fuzilava com os olhos. Hoje o pessoal já me conhece, sabe que eu sou mais de boa e tal. Mas por quê? Porque até os outros se acostumarem que você não vai mudar, que você tem uma convicção firme
de que aquele é o caminho certo, você vai continuar ele custe o que custar, provavelmente no início as pessoas vão ficar te chamando de careta, de chato, de retrógrado. Uma vez numa sala de aula eu tentei explicar por que rock and roll era ruim. Mas eu não tinha argumento, né? Não estudava direito ainda e tal. E aí você explica assim, é muito moderno. Moderno demais. Tudo que é moderno demais geralmente é ruim. Meu Deus, por que que foi abrir a boca? Era pior, era melhor ter ficado quieto. Vão te chamar de retrógrado na cara dura. Na cara dura. E às vezes seus melhores amigos. Beleza, aí você ganhou. Só que toda gentileza tem seu preço. Toda gentileza tem seu preço. Com grandes poderes vem grandes responsabilidades, não é? Essa frase talvez alguns reconheçam. Quem muito é dado, muito será cobrado. O que é? Quando você é bobinho nesse mundo, bonzinho, você leva lapada. Quando você faz o bem, você leva lapada. Muitas vezes sem motivo. Quando você quer fazer o que é certo, você tem que pagar um preço. É necessário. Tudo nessa vida tem um preço. Fazer o bem também tem um preço. Muitas vezes esse preço é caro demais pra gente. É caro. Muitas vezes nós temos que abandonar a família. Por exemplo, eu conheço um amigo que, para ele continuar sendo bom católico, católico de verdade, ele teve que abandonar a família dele. Ele tem contato só com os avós. Avós, ali um pouco de primas, primos, irmãos. Mas muito pouco, muito pouco. Você tem que, às vezes, abandonar amigos. Vejam, nesse período ali de pandemia, 19 e 20, eu tive que abandonar todos os amigos que eu tinha. Quase todos, né? Digamos que ali uns 70% eu tive que abandonar. Foi um período muito marcante. Foi ali a minha primeira conversão, a conversão do mais grosso, digamos assim. O pior eu deixei ali para trás. Então, uns 70% das minhas amizades eu não tenho contato mais hoje. Lógico, vieram outros e tal, mas é um preço a ser pago. Bom nome. Quem não gosta de uma reputação boa, né? Muitas vezes é a reputação que nos custa. E pro colérico e pro sanguíneo, a reputação no grupo, para ele, é o que mais importa. O nome dele permanecer bonitinho é o que mais importa. E às vezes até carreira. Carreira, alguma coisa que levou muito tempo para você fazer e você tem que abandonar. De uma vez, tudo vira cinza. Como se o dragão tivesse vindo, cuspido fogo e destruído tudo. São preços. E nós, muitas vezes, não estamos dispostos a pagar esses preços. Por exemplo, se eu te dissesse que para ser católico, um bom católico, você teria que abandonar toda a tua família e recomeçar do zero em uma outra cidade. Imaginem aqui todo mundo adulto, tá? Para ficar melhor o exemplo. Você daria conta? Abandonar tudo. Todo contato, todo tipo de contato, se fosse preciso. Eu diria que a maioria não. Graças a Deus, eu creio que a maioria das famílias aqui é católica também. Se eu dissesse que para continuar sendo católico, você teria que abandonar todos os bens materiais que você tem, recomeçar do zero. Você daria conta? Não sei. Eu vi uma história esses dias de um rapaz lá nos Estados Unidos que o pai dele morreu. Ele tinha 18 anos. O pai dele morreu, fazia 2 anos. E ele tinha duas irmãs mais novas. E ali a mãe dele sofrendo ali para manter a casa, os custos da casa. E ela falou para ele que quando ele fizesse 18 anos ele ia para fora da casa. Falou isso para ele na cara dura. E ele não acreditou, e dito feito, antes dele, um pouco tempo antes dele fazer 18, ela botou ele para fora. Sem nada, sem levar nada. Ele teve que recomeçar ali do zero. Se eu dissesse que você teria que fazer isso para você continuar sendo católico, daríamos conta?
Não sei. Não sei. E quando nós temos amigos que não estão no mesmo lado, isso atrai problemas. Seja para você, seja para eles, seja para todo mundo. Por quê? Porque isso é um pé em cada canoa. Às vezes alguma canoa funda. Ou porque a gente nos tornou aparentemente radicais demais, ou porque os outros nos enxergam como radicais demais. N motivos, o problema chega. Você mudou de lado, o problema vai vir, como eu te falei. Por que que o problema vem? Porque ou é água ou é vinagre. Quando você mistura os dois, fica ruim. É ruim. Na história, o que que aconteceu nesse meio tempo? O dragão foi morto e a notícia se espalhou. E tinha um tesouro imenso dentro da montanha. Muito, muito, muito ouro, prata, pedras preciosas e tal. E os elfos da floresta, o reino dos elfos, se colocou em marcha, porque parte daquele tesouro pertencia para o rei desses elfos. Então eles foram lá para pegar a parte deles. A cidade do lago, que foi a cidade destruída pelo dragão antes dele ser morto por Bardo, ela achou justo que parte ficasse para ela para reconstruir a cidade. Ué, o preço pro dragão morrer foi nossa cidade ser morta. Então nada mais justo que nós pegamos parte do ouro pra gente também, para reconstruir a cidade. E os anões não queriam dividir. Queriam tudo para eles, porque era a herança deles e tal. E nós ficamos no meio termo. O Bilbo ele ficou no meio termo. Ele não queria nem ficar do lado dos anões, porque sabia que eles estavam errados, nem queria ficar do lado dos elfos para não trair os anões. Nós ficamos como Dom Bosco. Dom Bosco, quando perguntando quem? Quem tá perguntando? Só para eu ter uma ideia. Pedro. Ah, não conheço, mas manda lá. Ele causar problema, eu sei de onde ele veio. Brincando, brincando, brincando. Dom Bosco, ali no momento das revoluções italianas, ele ficou no meio termo. Ele não estava nem do lado do governo, nem do lado dos revolucionários. Ele tentava apaziguar os dois. O que que aconteceu? Os dois lados queriam matar Dom Bosco a partir dali. Quando você fica no meio termo, meu amigo, você vai ser atacado pelos dois lados. O Bilbo foi atacado pelos anões e, de certa forma, também seria atacado pelos elfos. Tem uma frase de São Tomás que é assim: defender a verdade é perder amizades. Se eu não me engano, é de São Tomás. E ela é muito real. Quando o Bilbo passou a defender a verdade de que era preciso dar o que era justo a cada lado, os anões expulsaram ele da montanha. Porém, tem um detalhe. Vocês já se sentiram num grupo? Pro colérico, pro sanguíneo, isso é extremamente maravilhoso. Talvez pro melancólico e fleumático, não. Mas é extremamente maravilhoso quando você está em um grupo, te expulsam dali e passa um tempo eles pedem para você voltar. Eles acabam reconhecendo o teu valor dentro do grupo. Exemplo. Uns colegas meus, eles brincavam comigo que eu era exibido porque eu era mais inteligente da turma. Ah, eu falei, não, beleza, eu vou ficar quieto então, né? Por minha decisão, por decisão do que eles queriam, eu passei a ficar quieto, passei a não passar resposta para trabalho, nem nada. Chegou num trabalho de campo, veio todo mundo pra cima de mim e do amigo meu, que tava quieto também. Assim, uma sensação maravilhosa, né? Tomar cuidado só por orgulho não crescer. Mas quando você é expulso por estar com a verdade,
Cedo ou tarde, o grupo reconhece o teu valor. É, o amigo nerd, o exibido, né? O amigo do professor. Só que assim, quando eles precisam de ajuda, é de você que eles pedem. Então, estar do lado certo é uma sensação muito boa. É como. Isso lembra muito aqui no Brasil um bom padre. Por quê? Por exemplo, Padre Paulo. O povo vive atacando o Padre Paulo, que é radical demais, fala besteira. Porém, se o Padre Paulo fosse dar uma bronca particular para cada pessoa, ela iria reconhecer. Se o Padre Paulo fosse colocar o dedinho no nariz de cada pessoa e apontar erro por erro do que ela está fazendo e explicando, ela iria acertar. O Porque Padre quando Pio, você é um Padre Pio, todo mundo atacava Padre Pio, mas quando o Padre Pio falava alguma coisa, todo mundo ficava quieto. Que nem Jesus Cristo. Os judeus viviam dizendo que queriam prender Jesus Cristo. Tá lá Jesus Cristo fazendo milagre no tempo e ninguém prende ele. Por quê? Eles reconhecem o valor daquele homem. Quando você está no meio termo, ali é a corda do cabo de guerra. Você está unindo os dois lados. É que nem o Homem-Aranha tentando parar o trem, tacando teia para os dois lados. Você está sendo ali quase rasgado no meio. Mas você aguenta, porque você sabe que é o único que está organizando ali as coisas. É o único que mantém a ordem ainda ali. e como lidar com a parte tanto da repulsa quanto também do, como se diz? Porque, assim, a gente também, ao mesmo tempo que a gente tem que, obviamente, ser humilde em reconhecer, às vezes, sei lá, a nossa pequenez, mas que talvez a pessoa precise dessa ajuda, em alguns casos, em alguns momentos, pode ser que suba para a mente, né? Então, como que a gente lida com isso? Tipo assim, para não subir para a mente, a gente se achar, tipo, Sempre, que tá sempre com humildade. Como o senhor falou, sempre sendo humilde. Outra coisa que ajuda bastante é comparar. Por exemplo, os senhores conhecem o Padre Vander? Wander Jesus? Isso, esse aí. Sim. Uma vez ele estava comentando que as pessoas ficam falando para ele: Meu Deus, padre, você é santo, olha o tanto de coisa que você faz, etc. Ele falou assim: Minha filha. Ele falou isso numa palestra que eu fui uma vez. Ele falou assim: Meus filhos, hoje eu tenho 51 anos. Santo Inácio de Loyola, com 51 anos, tinha 100 mil jesuítas espalhados pelo mundo. O que sou eu perto de Santo Inácio? Ou seja, humildade e comparação. Nossa, eu estou carregando o grupo nas costas. Meu amigo, na tua idade, pega um santo na tua idade que era líder de outro grupo e compara. Só isso. Um Beato Calacute da vida. E É, pega o Carlos Acutis, tu faz o que ele faz? Não, então não tem direito de fala, não. pegou um vídeo que eu vi hoje, tava. Não, ri demais. Era assim, eu chegando no céu rezando um rosário e. Como é que é? Um rosário e a ladainha e não estando em pecado mortal, encontrando o cara que foi estraçalhado em 40 antes de Cristo. Em 40 depois de Cristo. Então, é uma desproporção enorme. E aí, veja, como que nós podemos reagir? Dá para reagir de duas maneiras. Você pode reagir passivamente ou ativamente. Passivamente foi o que eu e meu amigo fizemos. A gente aceitou e ficou quieto. Eles queriam que nós ficássemos quietos, beleza, ficamos quietos. Porque você sabe que você está certo. Tem outra frase de Santo Tomás de Aquino que é assim: aqueles que não querem ser vencidos pela verdade serão vencidos pelo erro. Comunismo é um exemplo prático disso. Ah, eles não aceitam a verdade que dá errado? Beleza. Então vai lá e prova que tá errado. Mostre o erro na cara deles. Aí você conhece. Mas o comunismo é contra a Igreja Católica. O comunismo, ele vai contra a justiça, etc, etc. Não, mas ele dá certo. Dá certo? Eu vou te mostrar então que ele deu errado. Por onde passou? Ou seja, você reagir passivamente é você aceitar essa humilhação, que nem o Bilbo fez. Ele foi expulso e deixou quieto. Só que uma hora eles vão perceber a falta que você faz ali dentro. É um exemplo ruim, mas muitas vezes nós notamos isso no futebol. Tem aquele jogador ali que o povo só reclama, o time despreza, até que o jogador vai embora e o time
deslancha não, o time despenca. O time cai, piora. Aí eles reconhecem. E tem como você reagir ativamente. Como é que você reage ativamente? Você mostra naquele grupo quem é que manda. Por exemplo, fica falando, mas você não vale de nada, lá, lá, lá. Uma vez eu reagi dessa forma. Ficaram enchendo minha cabeça de novo. Eu fui e simplesmente mostrei tudo que eu fazia dentro do grupo. Porque é que, com justa razão, tanto eles me achavam o líder do grupo, como eu dizia que eu era o líder do grupo. Resultado, todo mundo compreendeu e ficou quieto. Ou seja, você pode reagir só aceitando a humilhação, como um fleumático ou melancólico faria, ou você pode reagir e elencar item por item por que é que você tem sua importância naquele grupo, que é o que um colérico ou sanguíneo faria. Mas, independentemente das duas formas, você vai sofrer e você é consolado. Como assim você é consolado? Somos consolados pela sabedoria. Bilbo é consolado por Gandalf, depois que ele é expulso da montanha. Quando nós estamos fazendo a coisa certa, é difícil, é duro, é sofrido. Porém, tem uma hora que vem aquele alívio de que estamos fazendo a coisa certa. É um alívio gostoso. Aquela mesma sabedoria que consolou Boécio, que deu força para Sansão, que humilhou o rei Davi, se encarnou em Jesus Cristo, auxiliou os santos. Essa mesma sabedoria vai te auxiliar, vai te consolar nesse período pós-prova. Por quê? Porque você é aquele sentimento de fazer o sentimento de dever cumprido. Vocês sabiam que existe um. Fugiu agora. Existe um hormônio no corpo humano que ele só é liberado quando nós estamos com aquela sensação de dever cumprido? Acho incrível isso. Quando você faz o seu dever e sente aquele prazer de ter feito, é esse hormônio específico. Ele só é liberado nessas ocasiões. É a sensação de dever cumprido. É essa a palavra. É aquela sensação pós-faxina. Você tá moído, mas a casa tá limpa, tá cheiroso. Aí você chega na cama, você não sente mais as pernas, não levanta os braços, mas você fala assim, o que era para fazer eu fiz. Ou então você vai até 2 da manhã fazendo todas as tarefas, nem o olho fecha mais, o café não tá dando mais conta, mas quando você termina, que você chega no quarto, você assim, meu Deus, eu fiz, eu consegui. É essa a sensação. É difícil, mas é consolador. Bom, pessoal, nós vamos encerrar por aqui. Hoje foi um pouquinho mais curto, né? Nós levamos, sei lá, 1 hora, 1 hora e 10, um pouquinho mais curto. Mas é isso, tá bem? Vamos parar aqui a gravação. Assim que fica pronto, eu já mando na pasta e vocês acessam lá no grupo.